Oi, eu tive um sonho essa noite e eu senti que esse sonho estava querendo me dizer alguma coisa. Sabe quando você sonha e é diferente? Você sabe quando o sonho quer te dizer alguma coisa. E eu vou te contar ele todinho agora, porque eu senti que todas as partes são importantes. A gente estava viajando para Ibiza. Eu, minha mãe, meu pai. Aí tava tudo lindo, dia lindo, céu ensolarado, água clarinha. Tinha outras pessoas da minha família também. E tinha outras pessoas lá também, tipo, que tava viajando, que a gente não conhecia, mas tava lá. Aí tinha um casal com um bebê, outras pessoas que a gente acabou fazendo amizade também. Aí teve uma hora que a gente estava comendo assim na varanda e eu queria tirar uma foto. Aí eu peguei o meu tripé, coloquei lá e mirei, né, pra parte que tava batendo sol. Aí eu sentei lá pra fazer minha pose. E aí eu ia tirar foto com o tripé que tem um botãozinho Bluetooth, que eu posso só aperto o botão, não preciso ficar botando tempo e nem nada. Aí eu escutei alguém falando assim: ela não precisa de ajuda, não. Ela consegue fazer sozinha. Aí eu tava tirando foto lá e meu pai apareceu. Ele veio avisar pra gente que tava tendo mini tornadinhos na praia. Tipo assim, na altura do joelho, assim. Aí a gente foi lá ver. E as pessoas estavam se divertindo com os mini tornadinhos. Brincando. Os tornadinhos, os tornados se formando lá, pequenininho. Todo mundo achando engraçado, brincando. Meio com medo, assim, mas também brincando. Aí do nada desceu um blocão de nuvem. Um bloco mesmo, tipo em formato retangular de uma nuvem cinza. Desceu na praia e ficou assim no chão. E as pessoas começaram a brincar também com aquilo, com um bloco de nuvem cinza. Aí entrava, passava por dentro, ficava assim, ah. Aí até minha mãe foi lá, aí botava a cabeça assim pra fora, brincando com a fumacinha da nuvem, sabe? As pessoas. Todo mundo. O mar começou a fazer umas ondas assim, começou a ficar mais movimentado, aos poucos. Aí fez uma onda, aí depois fez uma onda maior. E a gente começou a ficar com medo, né? Porque as ondas estavam ficando muito grandes. Só que aí começou a ficar todo mundo desesperado, todo mundo correu ao mesmo tempo pra dentro, voltando lá pro hotel que a gente estava. Aí teve uma hora até que as ondas estavam começando a entrar, a gente estava tentando fechar a porta, mas tinha muita gente entrando e estava entrando água junto. Aí depois eu consegui fechar. A família que estava com o bebê também conseguiu entrar. E às vezes entrava uma onda por outra porta e carregava as pessoas. E o bebezinho só ficava gargalhando, como se fosse engraçado. Teve uma hora até que a onda quase carregou a mãe dele e ele ficou rindo. E o hotel virou um trem e estava em movimento, mas mesmo assim as ondas continuavam tentando entrar e o bebê lá gargalhando. Aí quando eu vi, eu já tinha me perdido de todo mundo, da minha família, eu tava sozinha. Aí eu pensei assim, vou andando de vagão em vagão para ver se eu acho onde que é o meu quarto. Aí eu fui passando vagão por vagão. Só que chegou uma hora que eu cheguei no final do trem e eu não achei ninguém, não achei ninguém da minha família, não achei meu quarto, não achei nada. Tinha só um cara lá fazendo comida, como se nada tivesse acontecido. E eu consegui chegar numa parte que não tinha teto, aí eu conseguia ver o trem todo pra frente, né? Eu tava lá no último, eu conseguia ver o trem indo. E lá no fundo eu vi assim uma onda gigante que ia destruir tudo. Eu pensei assim, já era, vai tirar o trem todo do trilho, vai descarrilhar tudo. E aí foi assim mesmo. E já tava, mas tava assim, vou ver se eu consigo desenhar. Aqui, em volta do trem, já era tudo água. Que era a visão que eu tava tendo do trem. E aí a onda se formando. E aí, quando a onda quebrou, tirou o trem todo do lugar. E aí os vagões se separaram e viraram barquinhos. Mais ou menos assim. Eles se desprenderam e viraram barquinhos. Só que tinha gente nos barcos, aí tinha gente que estava sozinha, tinha gente que estava com família e tal. Eu fiquei sozinha, eu acabei ficando sozinha. Mas continuava seguindo no mesmo caminho. Aí veio uma voz, assim, tipo num alto-falante. Falou assim: atenção, continue dentro dos barcos. Sigam até o fim do caminho. Se virem alguém sozinho, pergunta se essa pessoa quer água, se ela precisa de ajuda. E se perguntem por que ela está sozinha. Aí chegou uma hora que a água secou, mas eu continuei dentro do barco. Tava meio uma laminha. E o meu barco continuava deslizando. Ao mesmo tempo, tinha gente que desistiu de ficar no barco e já estava andando.
Aí tinha uma hora que tinha uns morrinhos pra subir, assim, e o meu barco ficou igual o carro do Fred Flintstone, com o buraco no fundo pra poder empurrar com o meu pé, que eu tava dentro do barco. Aí teve uma hora que eu tive que subir um morrinho, aí eu virei de costa pra poder ir empurrando assim com o pé, né? Que eu achava que ia ser mais fácil empurrar de costa pra subir. Nessa hora eu vi meu pai. Meu pai apareceu, ele tava com um pescador lá da área, que ele se enturmou, e ele tava me procurando. Meu pai me achou lá na fila. Aí ele me falou como que eles estavam sobrevivendo. Ele falou que o pescador emprestou um arpão pra ele, aí ele só pegou e fez assim, tum, no peixe. E foi assim que ele me encontrou. O pescador ajudou ele a me encontrar. E aí ele me pegou e a gente voltou. Aí eu acordei. Que sonho doido, fala sério. Aí eu vou contar agora como que cada parte se conecta com alguma coisa da minha vida hoje. Depois que eu acordei, eu já percebi que não era um sonho qualquer. Aí eu já fui correndo gravar. Eu tenho que quando eu acordo eu tenho que gravar. Eu tenho vários sonhos gravados. Se quiser depois eu posso fazer um outro vídeo sobre outro sonho. E aí esse sonho estava me contando coisas que eu tô sentindo agora. Então agora eu vou compartilhar com vocês cada parte. Da praia, minha família, o dia perfeito. Era como se eu estivesse em casa, porque quando eu tô lá em casa é assim, a gente vai pra praia, a gente se diverte junto. Mas quando eu tô longe, eu não falo muito com os meus pais, a gente não se fala muito, mas eu sei que eles sempre vão estar lá pra mim quando eu precisar. Então essa parte pra mim, eu acho que é como se fosse o meu lugar seguro. Aí tem a parte do tripé, ela consegue sozinha. Essa parte me pegou um pouco, assim, porque eu realmente consigo fazer tudo sozinha. Eu faço tudo sozinha. E às vezes, quando alguém tenta me ajudar, sem eu pedir, eu fico um pouco incomodada. Por vários motivos, porque eu, sei lá, às vezes não quero. Acho que a pessoa vai jogar na minha cara depois, ou não quero que ninguém ache que eu não consigo. Ou primeiro eu tento, eu pediria ajuda se eu precisasse. Mas primeiro eu tento fazer sozinha. Se eu não conseguir, aí eu peço ajuda. E normalmente eu consigo fazer sozinha. É como se eu tivesse virado aquela mulher prática, forte, que resolve tudo. Mas por trás disso, eu tenho motivos pra ser assim, sabe? E eu sei que essa minha independência é uma forma de defesa também. E naquela parte lá, a pessoa nem perguntou se eu queria ajuda, ela já chegou falando, ela não precisa de ajuda. E sabe que provavelmente vou falar, não precisa, obrigada. Mas, gente, por favor, se eu precisar de ajuda, eu vou falar que sim, eu vou aceitar ajuda, tá? Não quer dizer que eu vou negar a ajuda de todo mundo, não. Agora, a parte dos tornados, da nuvem cinza e as ondas, eu acho que aqui o sonho começou a mostrar o que eu tô sentindo por dentro. Normalmente, quando é água, né, é sobre sentimento. E ultimamente eu tô me sentindo meio. Eu tenho acordado com um aperto no peito. Parece que eu tô à beira de uma crise de ansiedade. Mas eu não sei dizer o porquê. Igual no sonho, começa com coisas pequenas, um tornadinho, uma fumacinha, e aí do nada vem uma onda gigante. E parece que tá tudo desmoronando por dentro, mas mesmo sem ter um motivo aparente, é aquela sensação de que algo precisa quebrar para que outra coisa comece. Aí vem a parte do caos, todo mundo fugindo, e no meio disso um bebê que tá lá rindo pra caramba. Pode ser uma parte da gente que ainda tem esperança de que as coisas fiquem bem. Mas eu acho também que, como era um bebê, pode ser uma parte da gente que é inocente e não consegue ver o perigo, tá ali rindo, tá achando engraçado, não entende que aquilo é arriscado, tá só vivendo, né? Porque o bebê não pode fazer nada. E aí depois eu não consegui achar ninguém da minha família e nem o meu lugar. O que eu posso dizer sobre isso? Talvez aqui eu, longe, longe de casa, me perguntando se eu tô no lugar certo. Será que é isso mesmo? E quando o trem vira barco, eu continuo. Tá todo mundo ali no mesmo caminho, seguindo. O barco continua seguindo sozinho. Eu não tava com remo nem nada. E aí vem a voz falando pra olhar pros outros, pra ajudar quem tava sozinho. Mas eu tava sozinha. E ninguém perguntou se eu tava bem. E eu também não peço ajuda.
Mas por que será? Será que é porque as pessoas já acham que eu não preciso de ajuda? Eu consigo fazer tudo sozinha. E também eu não ofereci ajuda pra ninguém, né, mas eu não vi ninguém que estava precisando. E o mar estava calmo, né, eu acho que ninguém estava correndo perigo. E aí eu percebi que eu tô vivendo isso aqui também, na minha casa. Hoje eu moro numa casa que são 4 mulheres e cada uma aluga um quarto. Cada uma no seu quarto, no seu espaço, na sua solidão. A da esquerda, ela meio que me evita, eu acho. Mas no começo ela foi super acolhedora, me mostrou a casa. A da direita, eu vejo que ela quer compartilhar as coisas, quer fazer mais amizades. Ela gosta de contribuir com o coletivo. E a de baixo, ela gosta de se comunicar usando bilhetes. Às vezes, assim, é um pouco rude, mas também ela quer se enturmar, ela fala de boa quando é pessoalmente. Aí o que eu percebo? Que tá cada uma no seu barco, cada uma com seus dilemas, com seus fantasmas, e nenhuma sabe o porquê da solidão da outra. É como se tivesse todo mundo querendo se proteger, mas ao mesmo tempo se conectar. E no final do sonho, meu pai, ele estava me procurando, e isso me emocionou um pouco, porque eu sei que eles sempre vão estar ali para mim, e que eu tenho sempre uma força também que me traz de volta para mim quando eu me sinto um pouco perdida. E ele estava lá, me mostrando como que ele sobreviveu. É aquela parte de mim também que sabe se virar quando tudo desaba. Também me mostrando que eu sempre tenho para onde voltar. Então, o que eu aprendi com esse sonho? Que tem muita coisa acontecendo aqui dentro que eu não estava nomeando. Talvez eu esteja mesmo à beira de uma crise de ansiedade. Talvez eu esteja cansada de ser forte o tempo inteiro. E também eu vi que eu continuo seguindo, mesmo quando tudo muda. O fato de eu parar e de me perguntar se eu tô bem já muda muito. É como se a minha intuição estivesse querendo me avisar. E geralmente quando eu sonho, eu paro para ouvir. E também eu comecei a observar mais a minha volta, com outro olhar, né? Porque eu sempre observei a minha volta, mas agora eu estou tentando entender o lado dos outros, por que eles agem daquela maneira. Talvez a gente esteja todos no mesmo barco, ou em barcos diferentes, mas seguindo para o mesmo lugar. E se ninguém perguntar como a outra pessoa tá, talvez a gente continue fingindo que tá tudo bem. Mas e se a gente perguntasse? Se você também tem sonhado com coisas emocionantes, confusas, esquisitas, preste atenção. Talvez o seu sonho esteja tentando conversar com você. E se você quiser dividir comigo, pode me mandar, que eu adoro ouvir. Quem sabe a gente não descobre junto o que ele quer dizer. É isso. E também mais uma coisa que eu pensei. A vida, ela não para. Que nem a água ali, tá movimentando o barco. Você vai ficar dentro do barco esperando alguém te resgatar? Vai obedecer a voz do alto-falante? Ou você vai sair do barco e procurar alguma coisa com as suas próprias pernas?